Olá, amigos, muito boa tarde. Começa agora o programa A Semana no Mundo, que transmitimos todos os sábados às 3 da tarde na TV 247. TV 247, que é a voz da resistência, uma tribuna da luta de ideias em nome da autodeterminação dos povos, da soberania nacional e da democratização das relações internacionais. A semana teve grandes acontecimentos e, no momento que nós fazemos este programa, estamos na expectativa de novos desdobramentos da situação internacional. Quero registrar que a grande efeméride da semana, a data que a gente comemora com maior alegria, é a data de 13 de agosto, que foi exatamente ontem, sexta-feira, que assinala o aniversário de nascimento do grande e eterno comandante da Revolução Cubana, Fidel Castro. A esse respeito, eu vou aqui compartilhar com vocês uma notícia que nós temos publicado e que destaca a grande importância, a grande performance na história do comandante Fidel Castro. Então está aqui a matéria que foi publicada pela nossa companheira Socorro Gomes, presidente do Conselho Mundial da Paz, celebrando o legado de Fidel, defendemos a vida, a paz e a liberdade dos povos. Essa matéria foi publicada no site do SEBRAPAZ, o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz. Aqui nós temos um cartaz que foi lançado com a imagem do comandante Fidel Castro, médicos e não bombas, exatamente mostrando o compromisso científico e humanitário do Fidel Castro e da Revolução Cubana, principalmente neste momento agora que o mundo enfrenta uma pandemia e que o povo cubano está enfrentando a pandemia debaixo de um cerco terrível do imperialismo estadunidense. É importante nós destacarmos este traço da personalidade do Fidel Castro. Ele sempre foi um incentivador da saúde, do combate às enfermidades e sempre colocou a experiência do povo cubano nesse setor de saúde a serviço da humanidade. Diz aqui a Socorro Gomes: neste dia de celebração da vida do comandante Fidel Castro e do legado que a Revolução continua oferecendo a toda a humanidade, os amantes da paz, da solidariedade entre os povos e da amizade entre as nações, mais uma vez felicitam o povo cubano e homenageiam a história de um líder revolucionário verdadeiramente comprometido com a emancipação dos seus irmãos e irmãs cubanas e com a amizade entre os povos. Desde 1959, a Revolução Cubana, com a cara do seu povo como protagonista, e a de Fidel inspira movimentos dedicados a tornar realidade os ideais mais altaneiros da humanidade, a erradicação da miséria, da desigualdade, da exploração e da guerra. Então, muito importante aqui esse pronunciamento do Conselho Mundial da Paz, entidade que congrega movimentos de solidariedade e paz em todo o mundo e que, neste momento do transcurso do aniversário natalício do Fidel Castro, transmite as saudações mais calorosas ao povo cubano, desejando que este povo consiga romper este bloqueio e seguir adiante no seu destino histórico de se fortalecer como uma nação independente e um país socialista. Bom, meus amigos, nós temos muitos assuntos em pauta e eu já vou entrar aqui no tema central da conjuntura internacional no atual momento, que é esta tentativa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de organizar o que nós estamos chamando de frente ampla, claro que entre aspas, contra a China. E eu vou explicar um pouco sobre isso. Vou ler aqui
a notícia que nós publicamos no site Brasil 247, ler a abertura dela, para situar o problema e fazer um comentário sobre este assunto agudo e que, na minha opinião, tende a marcar a conjuntura internacional durante longo tempo. Biden cria cúpula da democracia, entre aspas, para isolar a China e Bolsonaro pede para participar. A informação diz que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja realizar em dezembro uma reunião sob o pretexto de defender a democracia, mas aponta para recuperar a liderança dos Estados Unidos no mundo. Bolsonaro quer participar e manifestou interesse durante o encontro na semana passada. Vocês se lembram que a gente comentou esse encontro com o enviado especial de Joe Biden, Jake Sullivan. Segundo uma fonte do governo brasileiro, um convite para o evento será aceito prontamente pelo Palácio do Planalto. Então, essa é a informação e nós temos muitas nuances a tratar com este tema aqui. Primeiramente, o Biden está organizando efetivamente já uma data indicativa para este encontro, que é 9 e 10 de dezembro. Este encontro tem como mote ser voltado para promover a democracia no mundo. De acordo com o discurso da Casa Branca e do seu atual titular, é um encontro para reunir as lideranças do mundo livre. E, explicitamente, os Estados Unidos exibem sinais de que pretendem fazer este encontro para isolar a China, para demonstrar que a China não é um país democrático, que a China seria um país inimigo da democracia, que a China e o Partido Comunista da China seriam uma ameaça à segurança internacional, uma ameaça à democracia no mundo, e que é preciso, então, unir todas as forças políticas, entre aspas, democráticas, para combater a China. Esse aspecto encerra gravíssimas ameaças e grandes perigos para os povos, porque, claramente, o que o Biden está sinalizando é que ele está disposto a realizar todo um processo de acumulação de forças através de demarches deste tipo, organização de reuniões, encontros diplomáticos, encontros de líderes, cúpulas, enfim, ele já está disposto a realizar uma série de eventos com esta finalidade. E isto, para quem gosta de se enganar, a gente deve lembrar, com muita clareza, que isto já estava previsto em muitas análises que fizemos quando Joe Biden tomou posse, quando ele foi eleito e quando ele tomou posse. Nós dizíamos, quando ele foi eleito, que o que se estava escolhendo ali, na eleição dos Estados Unidos, não era entre um líder democrata e um líder republicano. O que se estava escolhendo ali era quem seria o chefe de fila do imperialismo estadunidense. E logo em seguida, nós observávamos que, diante do desenvolvimento das situações internacionais, dos conflitos, das contradições geopolíticas, das diferenças diplomáticas, das divergências econômicas, da guerra comercial que o Trump desencadeou contra a China e que o Biden não dava sinais de que iria arrefecer, das pressões feitas sobre uma série de países para que promovam o banimento da tecnologia 5G chinesa, pressões inclusive aqui no Brasil, vamos continuar comentando também sobre isto. Diante de tudo isso, nós percebemos que o centro estratégico da orientação da política externa do novo governo estadunidense seria, como de fato a contenção estratégica da China, como eles próprios formularam. O que aconteceu da posse do Joe Biden para cá foi o seguinte: ele fez um pronunciamento dizendo isso, que a orientação da sua política externa será a contenção estratégica da China, e tentou identificar a China com tendências
antidemocráticas no mundo. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, o mesmo foi dito pelos seus secretários de Defesa e de Estado. O secretário de Defesa, naturalmente, encarregado da política militar, da política de guerra, do imperialismo estadunidense, proclamou com a maior sem cerimônia: não, nós podemos ir às últimas consequências, estamos aqui prontos para atacar quem quer que seja, e fez sinalizações também em relação à China. E não só as sinalizações retóricas, como nós temos conhecimento, e até já comentamos aqui, sobre uma série de iniciativas no terreno militar que os Estados Unidos estão tomando, que são provocações diretas contra a China. Nomeadamente, as incursões que os Estados Unidos fazem no Mar do Sul da China. Os Estados Unidos mandam para lá, para o Mar do Sul da China, as suas belonaves, os seus navios de guerra, que são navios a propulsão nuclear e, naturalmente, são navios também com capacidade de realizar ataques nucleares, sob o pretexto de defender a liberdade de navegação no mundo. Isso é uma provocação. Outra provocação é a que os Estados Unidos fazem em relação a Taiwan, que é uma província rebelde da China. Eles dizem: vamos vender armas a Taiwan, quando se sabe que Taiwan não pode comprar armas, ninguém pode vender armas a Taiwan, porque todos os países que estabelecem relações bilaterais, diplomáticas com a China, estão proibidos por protocolos, por tratados bilaterais, estão proibidos de fazê-lo. Os Estados Unidos assinaram, na altura em que estabeleceram relações diplomáticas com a China, assinaram protocolos em que eles se comprometem a não fazer. De modo que essa ameaça de vender armas a Taiwan é uma violação, obviamente, da soberania da China, é uma ameaça de agressão à China, mas, ao mesmo tempo, é preciso que seja denunciado como uma violação do direito internacional. Porque, pelo direito internacional, esses países não podem, e os Estados Unidos muito menos, vender armas a Taiwan. Bom, além da retórica do presidente Biden, da retórica do secretário de Estado e dessas ações práticas de provocação contra a China, nós temos tido também uma série de iniciativas, e além da retórica, porque houve um discurso sobre isso, do novo secretário de Estado, o Antony Blinken, que também, no seu pronunciamento de posse, em janeiro, ele anunciou que o centro da atividade diplomática do Departamento de Estado, como se sabe, o Departamento de Estado é o encarregado de conduzir a política diplomática estadunidense, então ele se comprometeu também em ter por foco na sua ação diplomática a contenção estratégica da China. Na sequência, nós vimos essa tentativa do presidente Biden e de sua diplomacia de tomarem uma série de iniciativas que eles chamam de multilateral, mas é um multilateralismo fake, porque como pode ser multilateral uma iniciativa que, na prática, é uma política de alianças dos Estados Unidos para enfrentar terceiros países? Eu me refiro às viagens e às reuniões que o Biden fez na Europa e as reuniões que ele realizou com a OTAN, com a Comissão Europeia e com líderes europeus, também com o G7, em que, sistematicamente, este assunto, conter a China, esteve presente. Bom, então, como se não bastassem todas essas demarches, agora nós estamos diante desta novidade, que o Biden está convocando uma reunião, uma cúpula internacional, que ele chama pela democracia, com esta mesma finalidade de tentar isolar a China no cenário internacional. O interessante sobre isto é que, explicitamente, fontes diplomáticas estadunidenses chegam a dizer o seguinte: o G7
que é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, o G7 já não dá conta disto. E diz mais, o G20 também não dá conta, porque o G20, que reúne as 20 maiores economias do mundo, no G20, a China tem um grande protagonismo. E aliados da China também têm grande protagonismo no G20. De modo que os Estados Unidos estão desesperados, buscando criar situações diplomáticas em que eles possam manter esta retórica e esta ofensiva diplomática contra a China. Então, meus amigos, nós estamos diante de uma situação em que esta luta dos Estados Unidos pela hegemonia no mundo e que eles concebem só ser possível através de promoção de alianças contra a China, essa luta vai se intensificar. Daqui a pouco eu vou abordar o assunto do ponto de vista também da pandemia e de uma disputa que está havendo, que os Estados Unidos estão impondo à China uma tensão em torno do tema do rastreamento da Covid-19 por parte dos Estados Unidos e da ordem que eles deram aos seus organismos de segurança e espionagem, eles chamam de inteligência, mas são organismos de espionagem, para apontar o dedo acusador contra a China. Então, na questão da Covid, do rastreamento da Covid e das estratégias de combate à Covid, também a situação do mundo está impregnada por esta ofensiva dos Estados Unidos contra a China. Mas antes de abordar esse assunto da Covid, eu quero abordar o desdobramento dessa tal reunião pela democracia, desse anúncio que o Biden fez, em relação ao Brasil, e abordar também alguns assuntos ligados à diplomacia latino-americana, que mostram bem para onde as coisas estão caminhando no mundo. Em relação à cúpula proposta pelo Biden, vocês vejam a contradição. Ele diz que quer que seja uma cúpula de líderes do mundo livre. E um dos líderes cogitados para participar dessa cúpula é Jair Bolsonaro. Onde que Jair Bolsonaro é um líder? Na verdade, nem líder ele é, né? Mas onde que ele é um líder democrático? Onde que Bolsonaro pode ser expressão do mundo livre? Bolsonaro que é um tiranete, Bolsonaro que está tentando transformar o Brasil numa ditadura unipessoal ou do seu clã, Bolsonaro que tenta dar um golpe nas instituições baseado em milícias, em banditismo de todo o tipo. Então, que contradição, que vergonha. Eu quero saber como o Biden vai explicar isso ao seu eleitorado nos Estados Unidos. Como ele vai chegar para os sindicalistas estadunidenses, para o movimento antirracista, para o movimento feminista e uma série de movimentos pelos direitos civis, que alguns desses movimentos se preocupam com os direitos humanos no Brasil, que são violados sistematicamente pelo governo de Bolsonaro. Como que eles vão explicar que querem fazer uma tal cúpula democrática, cúpula do mundo livre, incluindo Bolsonaro? Bom, o assunto não está resolvido, o convite ainda não foi claramente formulado, nem o Bolsonaro disse se vai ou se não vai, contudo, o assunto está sendo ventilado. E a simples ventilação deste assunto já dá panos para manga e já dá aso a comentários desta natureza e já mostra a falsidade do discurso democrático do Joe Biden. É um discurso democrático fake, portanto. Bom, mas ainda ligado a isso, nós temos algo que nos preocupa sobremaneira, e esse não está no terreno das especulações, isso está no terreno dos fatos concretos, que é a visita da senhora. Aqui já é outra coisa, então eu vou voltar aqui. Estou procurando aqui uma notícia sobre a visita da senhora vice-presidente da Colômbia ao Brasil.
e depois eu faço aquela notícia sobre a Venezuela. A visita da vice-presidente da Colômbia no Brasil, que é, ao mesmo tempo, chanceler da Colômbia. Vice-presidente e chanceler da Colômbia faz uma visita ao Brasil. Governos direitistas de Bolsonaro e Ivan Duque têm agenda ampla e vão discutir questões regionais e multilaterais de interesse comum. Na verdade, já discutiram. Esse texto foi publicado no meio da semana. O assunto já foi discutido. A vice-presidente e ministra das Relações Exteriores da Colômbia, Marta Lúcia Ramírez, fará uma visita ao Brasil a partir desta quinta-feira, dia 12, a primeira desde que assumiu o segundo cargo em 31 de maio. O segundo cargo, no caso, é a chancelaria, que vice-presidente ela já era. Então, a visita já se realizou na quinta-feira. O texto garante, o comunicado do Itamaraty, que durante a estada da chanceler colombiana no Brasil, a agenda bilateral será revista, com ênfase em questões relacionadas a comércio, investimentos, saúde, segurança e meio ambiente, além das questões regionais e multilaterais de interesse comum. É esse o ponto que eu quero abordar com vocês, porque na sequência dos encontros que ela manteve com o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, a senhora Marta Lúcia deu uma série de declarações à imprensa brasileira, enfatizando a cooperação que pode haver entre os dois governos de extrema-direita, atribuindo-se a esses dois regimes de extrema-direita, Brasil e Colômbia, o dever de promover a estabilidade, a segurança, a democracia na região latino-americana. Nós sabemos o papel que a Colômbia desempenha nos planos neocolonialistas, intervencionistas e agressivos dos Estados Unidos vis-à-vis a Venezuela. A Colômbia é um país vizinho da Venezuela, hostiliza a Venezuela, realiza, inclusive, ações militares na fronteira, já tentou de diferentes maneiras desestabilizar o governo do presidente Nicolás Maduro. Algumas das incursões de mercenários no território venezuelano, incursões advindas do território colombiano, tinham por finalidade assassinar o presidente Maduro. Então, nesse contexto que os Estados Unidos têm considerado a Colômbia um aliado preferencial dos Estados Unidos na missão, segundo eles, de promover a democracia na Venezuela. Imaginem vocês, é outra questão que o Biden vai ter que prestar conta internamente, como é que ele vai explicar para uma parte do eleitorado progressista dos Estados Unidos que o seu aliado principal na América do Sul é a Colômbia e que a finalidade desta aliança é desestabilizar a situação na Venezuela. De modo que, e claro, o Brasil hoje é o país mais representativo da extrema-direita na América Latina, com pretensões a se tornar uma espécie de expoente maior da ultradireita mundial, porque aqui o Bolsonaro e o seu clã, ele designou Eduardo Bananinha para ser o representante no que eles chamam aí uma tal internacional conservadora, que não passa de uma tentativa de promover o Brasil como expoente da ultradireita internacional. Então, se os Estados Unidos contam com a Colômbia e o Brasil para promover uma política de alianças aqui na região, eles vão se dar mal, eles vão colher a oposição, eles vão colher a insatisfação de uma série de países e povos que não vão se conformar com o fato de que dois governos de extrema-direita, no caso da Colômbia, é um governo violador de direitos humanos, um governo que assassina lideranças sociais, camponeses, operários, estudantes, mulheres, movimentos raciais, movimentos indígenas.
Então, são opções políticas e diplomáticas que os Estados Unidos fazem que são completamente alheias ao senso, ao bom senso, completamente alheias às aspirações democráticas na América Latina. É por isso, então, que o nosso companheiro Jorge Areasa, o chanceler da Venezuela, aliás, um grande diplomata, o Jorge Areasa é um diplomata de nova geração, um homem que tem uma lucidez impressionante, um conhecimento fantástico de política externa. Chanceler da Venezuela, que é o Jorge Areasa, esse jovem aí, diz que as sanções são crimes contra a humanidade. Ministro das Relações Exteriores da Venezuela indicou que o Tribunal Penal Internacional deve se pronunciar sobre a questão das sanções, pois se trata de um crime contra a humanidade. O ministro das Relações Exteriores, Jorge Areasa, qualificou na última quarta-feira como crime contra a humanidade as medidas coercitivas impostas pelos Estados Unidos e a União Europeia contra o seu país, informou a Telesul. Então, no mesmo momento em que o imperialismo estadunidense promove este eixo de direita, que é isso que precisa ser denunciado, existe uma tentativa de criar um eixo da extrema-direita na América do Sul. E este eixo da extrema-direita da América do Sul tem como protagonistas principais o regime de extrema-direita da Colômbia e o regime de extrema-direita do Brasil. E o foco dessa aliança de extrema-direita é o ataque a Cuba, o ataque à Venezuela e o ataque à Nicarágua. E este ataque hoje se dá através de uma política intolerável de sanções. Sanções econômicas. Por que intolerável? Porque essas políticas de sanções visam a criar um ambiente de penúria, de fome, de crise social nesses países. Para quê? Para promover um levantamento da população contra os governos. Então, o chanceler venezuelano, Jorge Areasa, ele se insurge corretamente contra isso. Ele protesta contra isso e chega a dizer como essas sanções são crimes de lesa humanidade, porque estão massacrando a população, são violações dos direitos humanos. Que contradição, Estados Unidos. Vocês que falam em promover os direitos humanos na China, em promover os direitos humanos na Belarus, em promover os direitos humanos na Rússia, em promover os direitos humanos em Cuba, na Venezuela, no Irã, sancionam esses países, violando os sagrados direitos à vida das suas populações? É uma grande contradição, é uma grande falsidade. Essas coisas, meus amigos, precisam ser ditas, porque o senso comum, muitas vezes, é orientado pelo que diz a imprensa, o que dizem os meios de comunicação dominados pelo grande capital. Isso valoriza, comentários como esses, valorizam também o papel de meios de comunicação como o nosso, TV 247 e o site Brasil 247, porque a finalidade de nossas reflexões, de nossas opiniões e do compartilhamento de opiniões que nós fazemos é exatamente esta. É chamar a atenção do mundo, da opinião pública mundial e, claro, nacional, brasileira, para essas trampas, para essas falsidades, para essas mentiras, denunciá-las mesmo, porque os povos, para assumirem a bandeira da democracia, a bandeira da paz, a bandeira do compartilhamento do desenvolvimento, a bandeira da autodeterminação dos povos, a bandeira da democratização das relações internacionais, precisam conhecer a verdade. Então, nós valorizamos notícias como esta, o protesto vivo, vigoroso do chanceler venezuelano, porque isto ajuda a difundir concepções corretas sobre como deve ser o comportamento dos Estados nacionais nas relações internacionais. Sigamos adiante, então,
depois dessa reflexão sobre os temas latino-americanos que envolvem o nosso país, envolvem a Venezuela, envolvem a Colômbia. Tudo isso tem grande importância para nós. Bom, meus amigos, eu agora vou entrar no outro assunto ao qual eu atribuo uma grande prioridade. É um assunto que tem dominado, inclusive, o noticiário aqui na TV 247, diariamente, no programa Bom Dia 247, eu tenho abordado esse assunto aqui ao lado do editor do site, o Leonardo Atushi, com uma série de informações importantes sobre esta questão do rastreamento da origem da Covid-19. E nós publicamos exatamente na sexta-feira, ontem, esta notícia de grande importância. É um comunicado sobre uma reunião promovida pelo Ministério das Relações Exteriores da China. A notícia diz assim: China realiza evento diplomático e dá informação científica sobre o rastreamento da origem da Covid-19. O Ministério das Relações Exteriores da China informou e orientou diplomatas sobre o rastreamento da origem da Covid-19. Nesta sexta-feira, o vice-ministro das Relações Exteriores da China, Ma Zhaoju, presidiu uma reunião sobre o rastreamento da origem da Covid com enviados diplomáticos na China. Realizado online e offline, o evento contou com a presença de mais de 160 enviados diplomáticos e representantes de organizações internacionais da China. Um grande êxito, uma reunião extraordinária, uma reunião que mobiliza as atenções dos enviados diplomáticos e das organizações internacionais. O professor Liang Wanyan, líder da parte chinesa da equipe de estudo conjunto China-OMS, o Dr. Yuan Jiming, diretor do Laboratório Nacional de Biossegurança de Wuhan, o acadêmico Zhu Jianguo, da Academia Chinesa de Engenharia, o diretor-geral adjunto Zhang Honggang, do Departamento de Projetos de Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia da China, e o diretor-geral adjunto Gu Jinhui, do Departamento de Ciência, Tecnologia e Educação da Comissão Nacional de Saúde, falaram durante a reunião. Eu vou aqui resumir o enfoque desta notícia, vou deixá-la aqui na tela e recomendar que os amigos consultem essa matéria que está no site Brasil 247, foi publicado ontem, mas é simples de encontrar essa matéria na nossa lista de notícias. Vocês se recordam, porque eu já compartilhei essa informação aqui anteriormente, que no mês de maio, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, encarregou o Departamento de Espionagem, eles dizem que é de inteligência, mas eu digo, é de espionagem. Encarregou os órgãos de espionagem dos Estados Unidos de realizarem uma investigação sobre a origem da Covid. E ele deu um prazo de 3 meses para elaborar o relatório. 3 meses a contar de maio, então já vai, junho, julho e agosto. A contar do dia que ele deu a ordem, que foi 26 de maio, então, hoje é dia 14, portanto, daqui a 12 dias, vence o prazo. Eles devem estar elaborando lá, inventando um relatório. Até disseram que teriam hackeado computadores e tal, o que constitui uma ilegalidade flagrante. Bom, então qual é a questão? Aqui tem várias irregularidades. Primeiro, onde já se viu que um tema de natureza científica precisa ser investigado por órgãos de espionagem? Não é possível. O rastreamento da origem da Covid precisa ser feito por órgãos científicos. Essa é a primeira questão. Essa é a primeira irregularidade que os Estados Unidos estão cometendo. Segundo, como é que os Estados Unidos querem fazer uma investigação honesta,
ou um rastreamento honesto sobre a origem da Covid, como é que eles querem chegar à verdade? Porque uma investigação é para chegar à verdade, não é isso? Chegar a um resultado. Já antecipadamente apontando o dedo acusador, foi a China. Foi um vazamento intencional do laboratório de Wuhan. O vírus é chinês. Então, como se pode chegar a uma verdade partindo dessas premissas? Então, essa é uma outra irregularidade na argumentação do presidente Biden e de todo o seu establishment. Terceira questão: como querem fazer uma investigação sem levar em conta que nós estamos diante de uma pandemia que é um fenômeno mundial e, portanto, querem fazer isso de maneira unilateral, sem levar em conta a necessária cooperação internacional? E está provado. Nós já estamos aí com mais de um ano e meio, estamos caminhando para 2 anos de pandemia. Está provado. Só existe uma forma de enfrentar a pandemia: ciência e cooperação internacional. Então, como eles querem enfrentar a coisa de maneira policialesca, de maneira com métodos de espionagem e sem cooperação internacional, unilateralmente? Não pode. Não vai resultar. Outra coisa, como que eles vão? Que direito os Estados Unidos têm? Quem lhes atribuiu o direito de querer investigar um segundo país sem o consentimento das autoridades constituídas deste país? Onde já se viu isso? Isso é completamente atentatório ao bom senso, mas é atentatório também ao direito internacional. Então, os países têm soberania, têm autodeterminação, têm instituições, têm regras, normas, leis. Então, como os Estados Unidos podem querer investigar a China sem o consentimento da China? Outro ponto, amigos, que eu queria levantar para vocês raciocinarem comigo: esta investigação já foi feita, da parte da China já foi feita. Já foram 2 missões da Organização Mundial de Saúde à China. E há uma comissão conjunta, vejam bem, há uma comissão conjunta, China-OMS, encarregada de fazer essas apurações. E o máximo de conclusão que a OMS chegou foi dizer isso: não, é extremamente improvável que o vírus seja fruto de alguma manipulação artificial. O vírus é um fenômeno natural. Aliás, essa conclusão da OMS foi corroborada também pelo senhor, o doutor Anthony Fauci, que é o epidemiologista mor dos Estados Unidos, e serviu ao governo do Trump, e serve ao governo do Biden. Ele também admitiu que não dá para ir por esse caminho que os Estados Unidos querem ir. Então, meus amigos, é de extrema importância essa reunião que a China promoveu, a chancelaria chinesa promoveu no dia de ontem, e acho que esse tema tende também a ficar na pauta internacional. Ainda quero comentar, eu falei sobre isso a semana passada, mas vou relembrar, que os Estados Unidos deveriam abrir as portas do seu Fort Detrick, onde ali sim é famoso aquele local pela realização de experimentos de guerra biológica. E eles teriam a obrigação de dar uma satisfação à comunidade internacional e se abrir para uma investigação ali. Então, esse é um assunto muito importante, porque isso está relacionado com a segurança da humanidade e com o combate correto à Covid. Eu quero dizer, depois de comentar essa questão do rastreamento da origem da Covid por esse ângulo, eu quero ainda comentar a questão da Covid por 2 outros ângulos importantes, que eu vou mostrar também para vocês a notícia, porque isso facilita que a gente ilustre melhor a nossa argumentação. Eu vou mostrar 2 ângulos. Um, pelo ângulo
do que está acontecendo nos Estados Unidos e o outro pelo que está acontecendo na China. Primeiro eu vou compartilhar essa notícia que diz assim: Estados Unidos merecem o título de país mais fracassado do mundo na luta contra a pandemia. Segundo as estatísticas do New York Times da última semana, o número de casos confirmados diários ultrapassou 118 mil no país. Ocorre que antes de começar, eu fui dar uma checada e esse número já aumentou para 138 mil nos últimos dias. 138 mil casos diários de Covid-19 nos Estados Unidos e já atingiram 36 milhões de casos e 620 mil mortes. Já se fala com grande medo nos Estados Unidos na existência de uma quarta onda da Covid-19. É quase impossível encontrar um hospital que tenha o ECMO de que o meu marido necessita, disse a norte-americana Susan Walker, muito preocupada. Nos últimos dias, ela perguntou a todos os hospitais do estado da Flórida, mas nenhum possui um ECMO disponível para seu marido, que se encontra em um estado grave de Covid-19. Isso apenas para ilustrar a situação de precariedade do serviço de saúde pública nos Estados Unidos. Entretanto, a agência de notícias Bloomberg recentemente elaborou um relatório dizendo que os Estados Unidos se tornaram o país mais exitoso no combate à Covid. Ora, o fato de que eles estão vivendo a quarta onda, o fato de que está havendo esse repique no número de casos, o fato de que eles são recordistas no número de casos, o fato de que eles são recordistas no número de mortos, o fato de que o sistema de saúde está assim, precarizado, e o fato de que a vacinação nos Estados Unidos estagnou, porque estagnou em 50%. Sabem por quê? Por duas razões: politicagem e negacionismo. Muitas disputas políticas que vêm da época do governo do Trump. E como é um sistema político anacrônico, um sistema político caótico, um sistema político que não leva em conta os reais interesses da população, então as disputas políticas acabaram resultando numa pouca eficácia no combate à Covid. Além disto, os Estados Unidos são uma sociedade onde o negacionismo científico é forte, o reacionarismo é forte, a pouca consciência civilizacional. E isso faz com que as pessoas se recusem a vacinar-se. E temos esse resultado catastrófico para o país. Agora, isso prejudica o mundo inteiro. Os Estados Unidos são um país interligado com o mundo inteiro. Então, isso prejudica também o combate à Covid no mundo. Por outro lado, e mais, além desse problema da politicagem e do negacionismo, os Estados Unidos se preocuparam mais com os problemas alheios do que com os próprios problemas. Eles se preocuparam em apontar o dedo acusador aos outros, ao invés de tomar as medidas em seu próprio território. E pior de que isso, em relação a determinados países mais débeis economicamente e que os Estados Unidos hostilizam por razões ideológicas, como é o caso de Cuba, Venezuela, Irã, etc., o que é que os Estados Unidos fizeram? Eles impedem a chegada das vacinas nesses países através das medidas coercitivas de sanções econômicas. Então, está correta a matéria, está correto o enfoque da notícia quando diz os Estados Unidos são o país mais fracassado no mundo no combate à Covid-19. Olha o que diz o secretário-geral da ONU, meus amigos. É preciso prestar atenção no que diz o secretário-geral da ONU a respeito da Covid no mundo. Olha aqui.
ONU alerta para o aumento de novas variantes da Covid, que é um problema que está afetando os Estados Unidos também. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, chamou a atenção nesta quarta-feira para o aumento de novas variantes mais contagiosas do novo coronavírus, justamente quando o mundo hoje já ultrapassa os 200 milhões de casos de Covid-19. 200 milhões de casos de Covid-19. 36 milhões dos quais nos Estados Unidos. 20 milhões, mais de 20 milhões dos quais no Brasil. Só o Brasil e os Estados Unidos juntos dá mais da quarta parte dos casos de Covid no mundo. E o secretário-geral da ONU chamou a atenção, além desse problema, ele chamou a atenção para o problema principal no combate à Covid, da deficiência principal no combate à Covid, que é esse problema das vacinas. A distribuição desigual das vacinas. As vacinas não chegam aos países mais vulneráveis, aos países mais pobres, aos países que de fato necessitam em vias de desenvolvimento. Então, nós podemos estar diante do risco de uma tragédia humanitária, na medida em que existe essa desigualdade. Infelizmente, a ONU não tem poderes reais para inverter essa ordem das coisas. Agora vejamos, por outro lado, então, o que é que está acontecendo na China em relação a isto. Questão importante a nós levarmos em conta para fazermos a comparação e ver quem é que está atuando no sentido da cooperação internacional e do combate efetivo à Covid-19. Além daquela reunião importante que eu apresentei para vocês, eu quero dizer o seguinte. Estou procurando aqui a notícia sobre o combate à Covid na China. Então, a questão é a seguinte, a notícia, na verdade, que eu tenho é sobre o livro de Direitos Humanos, mas no âmbito do comentário que eu vou fazer sobre o lançamento desse livro sobre direitos humanos, eu vou comentar o que é que a China está fazendo sobre a Covid. China publica livro sobre novo capítulo do desenvolvimento dos direitos humanos no país. Construção de uma sociedade moderadamente próspera de forma abrangente é o mote da publicação do Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado da China. O Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado da China divulgou na quinta-feira, 12, o livro Construção de uma Sociedade Moderadamente Próspera de forma abrangente, um capítulo glorioso no desenvolvimento dos direitos humanos na China. O documento aponta que os direitos humanos são resultado e símbolo do progresso da civilização humana. O respeito e proteção destes constituem o espírito básico da sociedade moderna, sendo também a busca incessante dos comunistas chineses. Está aqui de parabéns o Conselho de Estado, que vem a ser uma organização estatal de governo importante da China, por esta informação que brinda a comunidade internacional sobre o desenvolvimento dos direitos humanos na China e, obviamente, que está de parabéns o povo chinês, o governo chinês, o Partido Comunista da China, por essa grande realização, que é a revitalização nacional da China através do impetuoso desenvolvimento econômico e social do que faz parte a promoção integral dos direitos humanos. Não apenas os direitos humanos formais, como os países ocidentais apregoam, mas direitos humanos reais, direito à vida, direito ao trabalho, direito ao desenvolvimento, direito à alimentação, direito a fruir os benefícios do progresso econômico e social. Dito isso, qual é a questão sobre a Covid que eu quero levantar? Primeiro, a China já aplicou 1 bilhão e 800 milhões de doses de vacinas em sua população. Eu não sei dizer, não tenho informação com detalhes sobre
que percentual da população chinesa já está plenamente vacinada. Mas eu sei que o país tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, já distribuiu mais vacinas, já aplicou mais doses de vacinas do que cidadãos vivendo no país. Então, é muito provável que os percentuais de imunização completa já sejam bastante elevados e é uma demonstração de que a China está avançando bastante no combate à Covid. Segunda questão, apareceram aí nos últimos dias informações sobre novos surtos aparecendo na China, surgindo na China. A atitude é imediata. As autoridades chinesas correm atrás, isolam aquela comunidade e tomam as medidas pertinentes. Não fique esperando o vírus se propagar. Testa a população, milhões de testes. E toma as medidas pertinentes, as medidas cabíveis para impedir a propagação do contágio. Olha que imagem bonita essa foto aí, essas crianças chinesas comemorando o fato de que elas são fruidoras de importantes direitos sociais. Mas o contraste maior que eu quero estabelecer entre a postura da China e a dos Estados Unidos no combate à Covid é no aspecto da cooperação internacional. Nós recebemos hoje a informação de que a China já forneceu 800 milhões de doses de vacinas a mais de 100 países do mundo. E a maioria esmagadora desses mais de 100 países do mundo que receberam as vacinas chinesas são países em vias de desenvolvimento, são países carentes. Então, isto é que é cooperação internacional. Além disso, a China forneceu já também milhões de dólares para o sistema COVAX Facility, que é um convênio coordenado pela Organização Mundial de Saúde, Organização das Nações Unidas, para a produção e distribuição de vacinas no mundo. A China é um grande contribuinte deste programa, deste convênio, COVAX Facility. E, além disso, o governo chinês mantém a promessa de que esses 800 milhões de doses de vacinas, em breves tempos, se transformarão em 2 bilhões de doses de vacinas. Então, gente, é assim que se combate a pandemia, com medidas eficazes, medidas efetivas, medidas práticas, medidas em tempo hábil e medidas multilaterais. Vamos transformar isso num mantra. Combater a pandemia somente com ciência mais cooperação internacional. Não existe outra fórmula, não existe outra regra, não existe outra perspectiva. Então, meus amigos, era isso que eu queria trazer para vocês neste sábado, no programa A Semana no Mundo. Pedindo mais uma vez a sua adesão à nossa comunidade 247, à frente 247. O apoio sob a forma de novos membros, sob a forma de curtir as matérias que a gente publica, os vídeos que a gente edita e transmite, compartilhamento de todo o nosso conteúdo, amplificando cada vez mais o nosso alcance e a nossa voz, tornando-se assinantes, contribuindo financeiramente. Aqui embaixo na tela está passando o mecanismo. Assine em Brasil247.com/apoio ou seja membro. Você pode doar por Pix com a chave pix@brasil247.com.br ou assinar em BILTLI Pix 247 e vai receber a nota fiscal. Então, meus amigos, a gente deixa sempre esse recado porque isso é essencial para a sustentação desse veículo
que é um veículo indispensável na luta pela justiça no Brasil e no mundo. Dito isso, eu vou ficando por aqui, deixando meu abraço, os votos de um excelente fim de semana e de uma excelente semana também de trabalho, de estudo, de reflexão e de luta por um Brasil melhor e um mundo melhor. Um abraço e até a próxima semana.